Wilhelm Reich. Psicologia de massas do fascismo. Capítulo 11. Dar responsabilidade ao trabalho vitalmente necessário. Nos últimos tempos, as condições sociais em todo o mundo entraram em um processo de contínua transformação. A capitulação do furor do irracionalismo político italiano desencadeou esse processo. Seguir-se-á, mais cedo ou mais tarde, a capitulação do irracionalismo político alemão. O processo de reconstrução social na Europa começará com um vazio na vida social, o qual será principalmente caracterizado pelo caos político. Para enfrentar esse caos social, homens e mulheres, trabalhadores de todas as organizações e profissões vitalmente necessárias, devem se tornar conscientes da importância de cumprir sua obrigação social de trabalho. Não devemos supor que alguns dos antigos ou dos novos partidos políticos seja capaz de preparar uma reorganização racional e fatual das condições sociais. Por isso é necessário que, logo que as circunstâncias o permitam, os representantes mais ilustres, mais perspicazes e politicamente independentes, de todos os ramos de trabalho vitalmente necessário, se reúnam em conferências nacionais e internacionais para discutir e resolver, cooperando em termos da democracia do trabalho, as tarefas práticas da vida social e individual, pelas quais eles são responsáveis. Quando essas conferências de trabalho, apolíticas e de caráter rigorosamente prático se tiverem iniciado, suas atividades se desenvolverão com a lógica e a consistência próprias do trabalho objetivo e racional. Há muito se tornou evidente que a responsabilidade por todos os desenvolvimentos futuros apoia-se no trabalho vitalmente necessário de todas as profissões. Em resumo, apoia-se nos ombros dos representantes dessas profissões, e não em qualquer organismo de orientação puramente ideológica. Esta é uma conclusão a que se chegou independentemente em vários países da Europa e da América. O que é a democracia do trabalho? A democracia do trabalho é o processo natural do amor, do trabalho e do conhecimento, que governou, governa e continuará governando a economia e a vida social e cultural do homem, enquanto houver uma sociedade. A democracia do trabalho é a soma de todas as funções da vida, governada pelas relações racionais interpessoais que nasceram, cresceram e se desenvolveram de uma maneira natural e orgânica. A democracia do trabalho não é um sistema ideológico. Também não é um sistema político, que pode ser imposto à sociedade humana através da propaganda de um partido, de políticos isolados ou de qualquer grupo que compartilhe a mesma ideologia. Não existe uma única medida política formal capaz de instituir a democracia do trabalho. Não é possível instituir a democracia do trabalho, como se institui uma república ou uma ditadura totalitária. Isto por um motivo muito simples. A democracia natural do trabalho existe e funciona ininterruptamente, independentemente de este ou aquele partido político ou grupo ideológico saber da sua existência. O processo da democracia natural do trabalho tanto pode estar em forte contradição com as instituições sociais, como pode coincidir mais ou menos com essas instituições. O que esse processo da democracia do trabalho exige, onde quer que funcione, é que as ideologias e instituições sociais correspondam às necessidades naturais e às relações humanas, como acontece no amor natural, no trabalho vitalmente necessário e na ciência natural. Estas funções sociais vitais tanto podem ser impedidas como estimuladas, e os homens e mulheres trabalhadores podem ou não ter consciência delas, mas não é possível destruí-las. Por isso constituem a base sólida de todos os processos sociais racionais. Os sistemas políticos ideológicos baseiam-se em pontos de vista do processo natural da vida. Podem promover ou impedir esse processo. Mas esses sistemas não são parte do fundamento da sociedade humana. Podem ser democráticos. Nesse caso, promovem o processo natural da vida humana. Mas também podem ser de natureza autoritária e ditatorial. Neste caso, entram em conflito mortal com esse processo. A democracia do trabalho não pode ser imposta às pessoas como um sistema político. Aqueles que desempenham um trabalho vitalmente necessário, ou estão conscientes de sua responsabilidade pelos processos sociais, ou essa consciência evolui organicamente, como uma árvore ou o corpo de um animal. Este desenvolvimento da consciência da responsabilidade social é a precondição mais importante para evitar que os sistemas políticos proliferem como tumores no organismo social. Sistemas políticos que mais cedo ou mais tarde deverão levar ao caos social. Essa consciência da responsabilidade social por parte dos homens e mulheres trabalhadores de todas as profissões
É a precondição mais importante para que as instituições da sociedade humana acabem se harmonizando com as funções naturais da democracia do trabalho. Os sistemas políticos surgem e desaparecem, sem que ocorra qualquer mudança essencial nos fundamentos da vida social e sem que esta deixe de funcionar. Mas a pulsação da sociedade humana cessaria de uma vez por todas se parassem, por um só dia que fosse, as funções naturais do amor, do trabalho e do conhecimento. O amor natural, o trabalho vitalmente necessário e a ciência natural são funções racionais da vida. Pela sua própria natureza, não podem deixar de ser racionais. São arqui-inimigos de qualquer tipo de irracionalismo. O irracionalismo político, que pesteia, desfigura e destrói nossa vida, é no sentido psiquiátrico real da palavra, uma perversão da vida social. Uma perversão originada do fracasso em reconhecer as funções naturais da vida e da exclusão destas funções da regulação e determinação da vida social. Qualquer forma de dominação autoritária e totalitária fundamenta-se no irracionalismo inculcado nas massas humanas. Qualquer visão política ditatorial, seja quem for que a defenda, odeia e teme o seu arqui-inimigo, as funções do amor, do trabalho e do conhecimento. Não podem coexistir. A ditadura só consegue reprimir as funções naturais da vida, ou explorá-las para seus propósitos estreitos. Nunca pode promover ou proteger essas funções, ou desempenhá-las ela mesma. Fazendo isso, ela se destruiria. Daqui se conclui o seguinte: 1. Não é necessário, e seria mesmo catastrófico, instituir sistemas políticos recentemente concebidos. O que é necessário é coordenar as funções naturais da vida com a regulação dos processos sociais futuros. Não é preciso criar nada de novo, devemos simplesmente remover os obstáculos que se opõem às funções sociais naturais, independentemente das formas que estes obstáculos possam assumir. 2. Os representantes dessas funções naturais da vida são os que desempenham o trabalho melhor em todas as profissões vitalmente necessárias. Não são suas inclinações políticas que os capacitam a funcionar segundo a democracia do trabalho, mas sim suas atividades como trabalhadores da indústria, agricultores, professores, médicos, educadores de crianças, escritores, administradores, técnicos, cientistas, pesquisadores, etc. A reunião dos representantes de todo o trabalho vitalmente necessário numa organização internacional dotada, social e legalmente de autoridade prática, seria imbatível e significaria o fim do irracionalismo político internacional. 3. A produção social e o consumo estão natural e organicamente relacionados. Assim, a criação de organizações que traduzissem formalmente na prática essa relação natural constituiria uma sólida garantia social contra as catástrofes posteriores produzidas pelo irracionalismo. A responsabilidade pela satisfação das necessidades humanas caberia exclusivamente aos produtores e aos consumidores, e não teria de lhes ser imposta, contra a sua vontade e os seus protestos, por uma administração estatal de tipo autoritário. Essa assunção da responsabilidade pelo próprio destino, presente nas organizações já existentes, isto é, não seria preciso criá-las, de produtores e consumidores de todos os setores, seria um passo decisivo para a instituição da autogestão social, segundo a democracia do trabalho. Dado que todos os processos de trabalho dependem um do outro, dado que é o consumo que determina a produção, temos uma organização que evoluiu naturalmente e funciona organicamente, e que é a única entidade capaz de assumir a responsabilidade pelo futuro desenvolvimento social da Europa. 4. A democracia natural do trabalho não tem uma orientação política nem de esquerda nem de direita. Abrange todos aqueles que desempenham um trabalho vitalmente necessário, e por isso, a sua orientação é exclusivamente no sentido do futuro. Não tem, na sua essência, a isenção de ser contra ideologias, nem contra ideologias políticas. Mas se quer funcionar plenamente, é obrigada, também pela sua essência, a opor-se fortemente a qualquer orientação ideológica e, certamente, a qualquer partido político que impeça o seu caminho, de maneira irracional. Mas, no fundo, a democracia do trabalho não é contra, como ocorre geralmente na política, mas sim a favor da formulação e solução concreta de problemas. O que há de novo na democracia do trabalho? O que há de novo na democracia do trabalho não é nem a ideia de que a democracia é a melhor forma possível de convivência social, nem a de que o trabalho e o consumo são as bases naturais da existência social.
Nem a sua orientação antiditatorial nem a sua determinação em luta pelos direitos naturais de todos os homens e mulheres trabalhadores de todas as nações deste planeta. Todas essas reivindicações, ideais, programas, etc. têm sido defendidos há séculos pelas organizações liberais, socialistas, comunistas primitivas, socialistas cristãs e outras organizações políticas. Mas isto é novo. Os representantes da democracia do trabalho não fundaram partidos políticos para impor uma organização segundo a democracia do trabalho, nem se limitaram a reiterar as velhas reivindicações, ideais e programas. Os adeptos da democracia do trabalho perguntaram a si mesmos, de uma maneira verdadeiramente científica, por que motivo, até o presente, todas as reivindicações, ideais e programas democráticos têm sofrido tantos reveses, acabando por ceder o lugar a ditadores reacionários, tanto na Europa como na Ásia. Pela primeira vez na história da sociologia, uma possível regulação futura da sociedade humana se origina não a partir de ideologias ou condições a serem criadas, mas a partir de processos naturais, existentes desde sempre e que se têm desenvolvido desde o início. A política da democracia do trabalho é caracterizada pelo fato de rejeitar todas as políticas e toda a demagogia. As massas de homens e mulheres trabalhadores não serão isentadas de sua responsabilidade social. Elas serão sobrecarregadas com ela. Os adeptos da democracia do trabalho não têm a ambição de ser furriers políticos, e nem lhes seria permitido desenvolver tal ambição. A democracia do trabalho transforma, conscientemente, uma democracia formal, que é expressa na simples eleição de representantes políticos, sem qualquer outra responsabilidade futura por parte dos eleitores, em uma democracia autêntica, factual e prática, a nível internacional. Essa democracia se apoia nas funções do amor, do trabalho e do conhecimento, e se desenvolve organicamente. Combate o misticismo e a ideia do Estado totalitário, não por meio de atitudes políticas, mas através de funções práticas da vida, que obedecem às suas próprias leis. Tudo isso é novo na democracia do trabalho. A democracia do trabalho acrescenta uma parte decisiva de conhecimento ao escopo de ideias relacionadas à liberdade. As massas de pessoas que trabalham e carregam sobre seus ombros os fardos da existência social ou não têm consciência da sua responsabilidade social ou não são capazes de assumir a responsabilidade por sua própria liberdade. Isso é resultado de séculos de repressão do pensamento racional, das funções naturais do amor e da compreensão científica da vida. Todas as coisas que estão relacionadas à peste emocional, na vida social, podem ter origem nessa incapacidade e falta de consciência. Do ponto de vista da democracia do trabalho, a política, por sua própria natureza, é e tem de ser não científica, isto é, a política é uma expressão do desamparo, da miséria e da repressão dos homens. Em resumo, a democracia do trabalho é uma função básica, natural e biossociológica, recém-descoberta da sociedade. Não é um programa político. Assumo toda a responsabilidade por este breve resumo e exposição de ideias.